Vamos para mais um vídeo, onde estaremos estudando novamente as Escrituras. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos junto, divulgando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre um assunto e eu quero usar o capítulo 11 do livro aos Romanos. E o que eu quero estudar neste momento é: todo Israel será salvo? Então, esse é o nosso tema desse estudo, que nós vamos procurar a saber a respeito de Israel, como Deus estará tratando com Israel, estará analisando Israel. E eu quero ler no capítulo 11 alguns versículos desse capítulo para nós tomar este conhecimento sobre o que Deus está pensando sobre Israel e o que Ele está determinando sobre este povo, que nós todos soubemos que é o povo escolhido, povo separado. Desde o início, nós vemos Israel, Deus sempre tratando com eles. E ali de Israel, todos os profetas, todos os discípulos, todos os apóstolos são de Israel. Os escritores da Bíblia são vindo de Israel. Então é o que nós vamos neste momento estudar. Todo Israel será salvo? E eu quero começar lendo no verso 1 do capítulo 11 de Romanos, que diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo está trazendo e fazendo uma pergunta, dizendo: porventura Deus rejeitou o seu povo? Disse ele: de modo nenhum. Então a rejeição de Israel por um período de tempo não foi uma rejeição para sempre. Teria alguns motivos. Ele disse: olha, eu também sou israelita, eu também vim da tribo da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim, sou eu de lá também. Então, Deus não rejeitou o seu povo para sempre. Quando nós lemos no verso 11, ainda que diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Então, eles caíram, disse que eles caíram, tinham uma razão, que eles estavam se distanciando dos princípios que Deus estabeleceu para Israel. Ele disse: olha, pelo que eles caíram, entrou a salvação aos gentios. Disse: para incitar a emulação. Então agora, quando Israel afastou-se dos princípios estabelecidos por Deus, os acordos, o pacto Deus feito com os pais, veio a queda deles, pelo que Deus
quis estabelecer, quis trazer um povo que não tinha esse direito. Ele disse: de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Então agora os gentios receberam o direito de vida eterna, de salvação, por causa da queda deles. Mas a queda deles não é porque Deus tinha o rejeitado. Quando nós vamos para o verso 17 e 18 do livro aos Romanos, diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, se não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, vejam que Deus está, através do apóstolo, mostrando que nós, sendo os zambujeiros, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Então não temos nós que nos gloriar da queda deles, porque disse o apóstolo: vocês, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles. Então agora não te glories, porque quem sustenta os ramos é a raiz, e vocês tornaram participante da seiva. E agora vocês não têm do que se gloriar deles, porque eles, sendo os ramos originais, foram quebrados para vocês terdes o lugar junto a eles. E uma coisa é, quem sustenta os ramos é a raiz, e é da onde vem a seiva, aonde vem a vida para vocês. Então, quem se gloriar de Israel, quem rejeitar Israel, dizendo não te glorie deles. Hoje nós vimos muitos da linha ou dos líderes que defende a política. Muitos estão exalando um ódio contra Israel. E estes, se nós olhar, esses são candidatos para sair em defesa do anticristo, porque um dia, quando o anticristo ele vier, ele vai fazer aliança com muitos, conforme diz o próprio Daniel lá no capítulo 9, verso 27, que ele vai fazer aliança com muitos. E estes é o que se gloria contra Israel. Tem uma tendência de rejeição de Israel. Então, vamos ficar atentos. Quem se levantar, disse o apóstolo, que nós não podemos fazer aliança, não podemos se gloriar contra Israel, porque Deus mesmo nunca rejeitou o seu povo, mas antes, como ele disse, entrou a salvação aos gentios pela rejeição deles. E se isto
aconteceu para que nós herdasse a vida eterna, nós não podemos se levantar contra Israel. E Israel, então, está dentro do plano de Deus para a salvação e trazer também eles bênção para aqueles que não eram de Israel. Disse que nós, sendo zambujeiro bravo contra a natureza, fomos enxertados em lugar deles. Então disse, quanto mais eles, que são os ramos naturais, voltarão para o seu lugar, voltarão para o plano que Deus fez e o pacto que feito com Israel, eles tornarão de volta um dia. É o que as Escrituras nos afirma quando você lê o capítulo 11 de Romanos. Nós entendemos todas estas coisas que Israel rejeitou para nós também sermos alcançados pela graça do Senhor. Então, a bondade do Senhor se estendeu sobre nós, porque eles rejeitaram. E esta rejeição não foi final. Conforme o capítulo, ou o verso 26 ainda diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então um dia nós estamos vendo que de Sião voltará o libertador, e desviará de Jacó todas as impiedades, vão deixar de existir sobre Israel. E disse, este é o meu concerto com eles, que eu vou tirar de Jacó todas as impiedades, e o meu concerto com eles, eles sendo o ramo natural, voltarão à verdadeira oliveira. Assim como nós alcançamos um dia a misericórdia, o amor do Senhor caiu sobre nós por causa da sua rejeição. Então é o que o apóstolo Paulo disse, vocês nunca se gloriem por causa da queda deles, porque a queda deles vocês alcançaram misericórdia. Antes, vocês devem reconhecer que vocês alcançaram a vida eterna por causa da queda, da rejeição dele. E se isto não acontecesse, vocês estavam distantes, sem Deus em sua vida. Então, é o que Paulo disse, é o que Paulo escreveu, dizendo, rejeitou Deus o seu povo para sempre. Ele disse, de modo nenhum. E é o que ele escreve. Assim, Deus desviará de Jacó todas as impiedades, todo o pecado, porque eles, a sua eleição é por causa dos pais. O pacto que Deus fez com Abraão, Jacó e Isaque, diz que estes dons são sem arrependimento. Esta dádiva não volta atrás. O que Deus firmou, ninguém pode impedir e dizer que não será realizado. Então fique atento
quando você ver a linha até política com aversão a Israel, às vezes apoiando até o crime, o terrorismo contra Israel. Muitos estão assim. Então, estes, como disse, são candidatos que estão dispostos a servir e a defender até a vinda do anticristo e dar sustento a ele com os seus crimes e pecados, que se levantará contra os eleitos de Deus. Será estes os seus que estarão junto em defesa da crueldade e do mal. É isto que nós precisamos entender, e conforme disse o apóstolo, assim todo Israel será salvo, e você não se glorie contra ele quando eles retornar, porque a sua queda não é para sempre, mas é para que haja também salvação aos gentios. Então vamos nós agradecer a Israel por eles rejeitar, para nós hoje termos o direito que foi dado a eles de vida eterna. Isto, em vez de nós ter alegria e usar reprovação contra Israel, vamos nos alegrar em dizer obrigado, Israel, por rejeitar, porque hoje nós temos um lugar na eternidade pela vossa rejeição. E que Deus nos ajude a entender e viver uma vida para com Deus. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar divulgando esses vídeos e vamos continuar estudando e sabendo que o plano de Deus é para todos que o receber. Foi o que o próprio João escreveu, dizendo que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas ele deu-lhe o direito de ser feitos filhos de Deus, os que crerem no seu nome. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.